receitinha gostosa, que tem um saborzinho de vamos tomar café à tarde entre família e uma série de outras coisas, né, Fabi? Isso, trazer um comfort food, incluir aí nesse lanche saudável algumas fibras, alguns óleos essenciais, ômegas 3, 6, que acho que falta na alimentação do brasileiro. Nada mais é do que um pão de queijo. Pão de queijo, entre aspas, é um bolinho pra gente substituir aí, usar no lugar do pão de queijo, que é um bolinho onde a gente usa tubérculos. Para quem não sabe, são aquelas raízes que como a mandioquinha, como o inhame, como a batata doce, o cará. Então assim, a gente vai fazer um bolinho com esse tubérculo e a gente vai começar hoje com a mandioquinha. Essa mandioquinha aqui, ela já tá cozida e amassada, tá? Então vamos começar? Vou colocar ela aqui num bowl, tá? Ela tá cozida e amassada. Gente, a textura, é legal mostrar, é aquela textura de quando você amassa, ó, ela amassa entre os dedos, tá? E essa mandioquinha é só a mandioquinha mesmo ou tem a água da mandioquinha que foi cozida? A gente primeiro começa somente com a mandioquinha, depois no decorrer que a gente vai colocando os secos, que é o polvilho azedo, o polvilho doce, os grãos, o sal, a gente vai ver se precisa ou não de água. Normalmente não precisa, mas vai depender de como você cozinha essa mandioquinha aí na sua casa. Se você deixar ela escorrer bem, provavelmente você vai precisar um pouquinho. Se você deixar logo que quando você cozinhar ela, você já for utilizar, provavelmente não precise. Vai depender muito da textura. Aqui eu tenho polvilho, agora eu venho com o azeite, uma pitadinha de sal. Sal, gente, é a gosto. O que acontece? Depende muito do tubérculo que você vai usar. Tem uns que são mais adocicados e outros não. Pode estar incluindo também outras ervas, por exemplo, orégano, salsinha. Pode. É interessante você ir mudando os sabores. Então, por exemplo, hoje a gente vai fazer uma massa de base, mas você pode colocar muito mais sabores aqui. Dá pra colocar um molho pesto no meio, dá pra colocar azeitona, dá pra você colocar o que você quiser nessa preparação. Minha mão tá limpa, a gente vai deixar os grãos pra colocar por último aqui, tá bom? E aí, ó, além disso, eu tenho uma quantidadezinha de água aqui, se caso eu precise, e eu tenho uma levedura nutricional. Nessa receita, a gente coloca ela como opcional, mas ela é importante se você quiser agregar sabor nessa produção. Essa levedura é uma fermentação ainda inativa, então ela não é como um fermento biológico, ela já tá pronta para estar colocando e ela agrega, na verdade, sabor, fibra, proteína, tem também ferro, magnésio, zinco, então também ajuda para aquela questão do paladar. Então quando o paciente está em quimioterapia, ele perde o paladar, então a gente precisa acrescentar mais zinco nessa alimentação. O que é legal é que algumas dessas leveduras têm sabor de queijo, então você pode adicionar aí um pouquinho de sabor. Então, assim, estamos comendo por coisas boas, nutricionalmente boas, mas com sabor também, tá? Isso, e também tem a questão da perda do paladar, que também você não precisa acrescentar mais sal. Sal não é tempero para dar sabor, sal só melhora a qualidade do alimento. O que acontece? Eu costumo dizer muito para as pessoas, deixa o sal por último, coloca ele lá por último. Porque se você conseguir colocar cebolinha, salsinha, temperos, ervas, se você colocar coisas que tenham sabor, o sal ele só vem para dar uma pitada e melhorar a qualidade desse sabor. Não é ele que dá sabor, combinado? Isso é importante porque as pessoas acham que o sal que dá sabor à preparação, e não é. Eu estou misturando aqui primeiro com a colher e eu vou pôr a mão já. Ó, misturei bem, não coloquei água, não coloquei nada e agora é aquela hora que a gente coloca a mão, não tem outro jeito, tá? Quando a gente coloca a mão dá pra sentir a massa, tá? E aí eu vou pedir pra Fabi jogar aqui pra mim os grãos. É importante lembrar também que o paciente, no tratamento oncológico, a imunidade está um pouco baixa. Então, sempre ao comprar algum ingrediente, algum alimento, olhe bem qual a origem disso, não compre a granel essas sementes, porque normalmente a gente não sabe se tem contaminação fúngica, então compre de marcas que venham fechadinhos, embalados, tá? Que tenham uma procedência. A questão da procedência é extremamente importante, a não ser que você conheça o estabelecimento, da onde ele tem, da onde vem, uma série de outras coisas. Os alimentos eles ficam armazenados em alguns locais durante muito tempo. E aí você vai colocando, por exemplo, grãos em cima de grãos. O grão de baixo ele fica lá por
chega a ficar por meses. Então é importante ficar atento a essa questão, tá? Eu vou experimentar para ver a qualidade do sal, para ver o tempero dessa massa. Juliana, quero colocar outro tempero, fique à vontade e neste momento você pode experimentar, tá? Como a gente colocou grãos, eu acho que não tem necessidade de muito mais sal, vou colocar só mais um tiquinho, tá bom? E aí nós vamos colocar numa forma e levar no forno por 30 minutos. O forno tem que estar pré-aquecido. É importante lembrar que quanto menos alimentos industrializados, ultraprocessados você comer na sua alimentação, tanto para prevenção quanto no tratamento, é importantíssimo. Então assim, mandioquinha, o polvilho, ele também é procedência da mandioca, então a gente incluiu nessa receita, mas em pequena quantidade. Feito em casa, né? Nada como você saber quais os ingredientes que tá na sua receita, não tá na sua alimentação. Então, isso é fundamental. E eu acho que essa receita aqui, o legal dela é que você pode reunir a família, colocar as crianças em volta, dar bolinha para elas fazerem junto. Essa massa você pode formar as bolinhas, congelar assim, né? Na verdade, o único cuidado que você tem que ter é que você vai ter que congelar numa forma, porque uma vai amassar a outra. Então aí tem que ser algo organizado. Ou você pré-assa. O que você pode fazer? Ao invés de você deixar 30 minutos no forno, você vai deixar cerca de 15 a 20 minutos, você retira, congela e aí depois você termina de assar essa bolinha. Vou fazer aqui as bolinhas, vou levar pro forno e tá pronto o nosso bolinho. Ju, posso? Vamos? Me ajuda aqui? E agora a gente vai levar no forno. E ó, tem lanchinho pra todo mundo hoje à tarde. Nosso pão de queijo tá pronto. E aí, olha como ele tá lindo. E o legal é que dentro tem a mesma textura do nosso pão de queijo tradicional. Pra quem acha que não, olha aqui que delícia. Lembrando, ele ficou 30 minutos a 180 graus, tá bom? Mas no seu forno vale a pena você dar uma olhadinha, pegar tirar, experimentar pra ver se ele já tá na textura correta. Tá na hora de experimentar. Agora pode? Pode, Fabi. Ótimo. E o legal é que por ter bastante fibra te dá mais saciedade. Então a gente come pouco e te dá mais saciedade do que um pão de queijo normal. Posso falar? Tá uma delícia.